Olá, turma! Eu sou o herdeiro da magia, sou tarólogo há 13 anos e estou chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Eu te convido, se você é novo por aqui, vem ficar com a gente, não vai pulando logo para a hora das cartas. Eu sei que existe a curiosidade, né? A gente só quer logo saber que mensagem Maria Padilha vai trazer, mas é como eu sempre falo para todos, muito mais importante para mim do que a mensagem fazer sentido e ressoar na vida de vocês, é que as palavras faladas aqui, elas realmente possam acontecer. Então, enquanto eu vou deixar meu baralho cigano aqui no cantinho, você olha bastante para a chama das velas, como de costume, traz as tuas intenções, a tua intuição, conversa com Maria Padilha enquanto eu dou os recados, mas claro, prestando atenção também no que eu estou falando. E eu vou fazer minha reza, minha oração para invocar a energia dela, para trazer essa mensagem, tá bom? Então vamos aqui criar juntos essa conexão com essa pombagira maravilhosa. Como eu sempre falo para todo mundo, gente, sou tarólogo há 13 anos, mas estou chegando somente agora aqui na internet, né? Posso falar de modo geral. E se você gostar da minha leitura, se gostar do meu conteúdo, te inscreve no meu canal, vai ser muito importante para o crescimento dele. Eu tenho a meta de chegar em 15 mil pessoas, até 15 mil inscritos até o dia 16 de agosto, que é meu aniversário. Conto muito com a ajuda de todos para que a gente consiga bater essa meta, para ir logo para a meta de 100 mil, que é muito importante para todo criador de conteúdo. E se gostar do meu trabalho também, se puder, se quiser, me siga nas redes sociais. Por lá, vira e mexe eu apareço, eu posto uma fotinho minha. Mas assim que eu voltar a morar no Brasil, gente, vai ter muito conteúdo bacana. Vai ter construção da minha sala de atendimento. Eu vou mostrar para vocês, vou ensinar ritualísticas, rituais que eu faço, como que eu cuido de Maria Padilha. Enfim, vai ter muita coisa bacana. Por enquanto não estou conseguindo criar muito conteúdo, porque eu sou imigrante ainda, então eu tenho um trabalho. E vida de imigrante vocês sabem, né? A gente trabalha muitas e muitas horas. Então não estou conseguindo, mas em breve, se Deus quiser, se Maria Padilha abrir meus caminhos aí, e se vocês me ajudarem também para que o canal cresça, eu consigo voltar a morar no Brasil. Peço para vocês uma outra coisa, gente, fiquem muito atentos com o perfil falso. Se alguém entrar em contato com vocês, se oferecerem trabalhos espirituais, ritualísticas, saibam que não sou eu, que não é ninguém ligado a mim. Peço para todos, por favor, fiquem atentos com o golpe, tá? Denuncia, chama a polícia mesmo, se for preciso. E peço que me avisem também para que eu possa denunciar e tomar as medidas cabíveis. Padilha, deu os recadinhos que eu precisava, então a partir desse momento eu peço que a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. Te peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, que a partir desse momento meus olhos olhem para as cartas e enxerguem clareza em cada mensagem. Eu te peço, Padilha, que a senhora sopre também nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem durante essa leitura. Que nenhum espírito obsessor, Padilha, tenha força nem poder de se chegar perto de mim, da minha mesa, e nem de quem está assistindo a mensagem lá do outro lado da telinha. Que essa pessoa também seja protegida para que não seja impedido de receber a mensagem. E ao povo cigano, peço licença e permissão, porque após o tarô, eu entro então com o baralho cigano, trazendo confirmação, novas revelações. Que assim seja e que assim será. Desejo a todos uma boa sorte, uma ótima leitura, e lembrando, gente, muitos comentários, muito hype, muito like, que além de ajudar o meu canal a crescer, vai fazer com que o YouTube também entenda que os comentários em português são relevantes e ele vai levar os meus vídeos cada vez para mais pessoas que falam português e para o Brasil, tá bom? Como sempre, corte em dois, escolha o montinho da esquerda e a gente descobre juntos então que mensagem... Opa, hoje eu me senti um pouquinho torto aqui, tá meio complicado, mas vamos lá. Que mensagem Maria Padilha vai trazer nessa leitura? Nós temos o 10 de ouros, que é a primeira carta que vem chegando aqui. A carta do louco. A carta da lua. O rei de ouros. O 7 de ouro. Gente, que leitura maravilhosa chegando para vocês, hein? O 4 de paus. O 3 de copas. O 8 de espadas. A carta do enforcado. E o Ás de espadas finalizando a primeira parte da leitura. Eu poderia falar que uma das leituras, até agora no meu canal, já são mais de 100, muito mais de 100 vídeos aqui que eu já gravei. Até então, até semana passada, era um vídeo por dia no canal. Agora são de segunda a sexta. Eu posso falar para vocês com 100% de certeza que essa aqui é uma das leituras financeiras mais fortes que a Padilha está trazendo aqui nesse canal, tá? A primeira linha de vocês já começa com 3 cartas maravilhosas do naipe de ouro. Cartas que falam de plantio, que falam de colheita,
e que falam de segurança. Mas que de alguma forma aqui tá te pedindo coragem, tá? Aqui nessa leitura eu vejo que precisa de coragem, precisa que arriscar algo, alguma coisa ainda que você precisa que arriscar, algum tipo de coragem que você precisa para que as coisas realmente comecem a acontecer. Tem idealizações aqui que você teve, ou que você tem, que elas precisam ser concretizadas. Posso falar que eu vejo que vitórias, tá? Você realmente idealizou, você fez planos, que agora aqui tá faltando um pouquinho de coragem para que você realmente consiga colher aquilo que você tem plantado. E para outros de vocês, eu também vejo que já nessa leitura, um momento muito bom, muito propício para negócios. Se você está pensando em vender casa, se você está numa fase que você está pensando em uma mudança de trabalho, enfim. Eu vou vir carta por carta aqui para que não sobre dúvidas, para que você entenda realmente o que Maria Padilha te trouxe até aqui para que você escute, tá? No meu canal, gente, lembrando que as leituras elas não têm texto programado. As cartas elas viram, eu mostro todas aqui para vocês, porque minha mesa fica um pouquinho longe, e depois a gente vai vir carta por carta, então, para que você saia daqui com todas as dúvidas esclarecidas. Vamos lá então. O 10 de ouros ele traz muita estabilidade. Você entra aqui numa fase, você entra num momento da tua vida de muito mais segurança material. E realmente essa leitura que ela é muito material, tá? Talvez você esteja numa fase agora onde você queira saber um pouco do seu sentimental, do seu amoroso, mas é muito importante que a gente cuide também da nossa parte material, da nossa parte financeira. E essa leitura que ela vem falando realmente que você vem construindo coisas que vão te trazer muito mais segurança. Se você está preocupado com ganhos sólidos, ou se você está tendo que recomeçar a sua vida de alguma forma, de alguma maneira, se você está tendo que recomeçar sozinho, ou de repente você terminou um relacionamento e você está entrando agora numa fase onde você precisa se levantar, a Padilha te pede aqui um pouquinho de coragem nesse momento. Essa fase que você entra, essa fase que você chega, ela é uma fase que ela vem carregada com muita prosperidade. E de alguma forma eu vejo que tem pessoas aqui que estão te apoiando. Tem pessoas ao teu lado que pode ser até mesmo alguém ligado com família, pode ser que pessoas ligadas... realmente eu sinto muito uma energia familiar, de apoio. Você não está sozinho, tá? Não vejo aqui que você está sozinho ou sozinha. Basta que você busque, que você entenda quem são as pessoas que você realmente pode confiar. Nem sempre a gente pode contar tudo para todo mundo. Inclusive essa semana saiu uma leitura falando sobre isso, sobre contar demais os nossos planos. Aí não sei se você chegou a assistir essa leitura, mas eu vejo que também, não somente como na outra leitura saiu falando de falsidade, aqui eu vejo que nessa leitura está falando que você tem pessoas fiéis ao teu lado, que você tem pessoas aqui que comemoram com você. E eu olhei para cá e vi até os cães, tá? Esses cães aqui que eles falam muito sobre amor verdadeiro, então que é um apoio muito genuíno. Um apoio de pessoas que realmente querem... Você consegue ver aqui o cão? Tem dois aqui, ó. Quando eu vejo essa imagem de cão, de cachorro, é algo que me remete muito a sentimento verdadeiro. Como se esse apoio, tá? Que eu não tô falando que é um apoio animal, porque eu tô falando realmente dessas pessoas. São pessoas que realmente querem te ver bem, querem te ver crescendo, e essas pessoas estão dispostas a te ajudar de alguma forma. Não sei se de repente você está buscando algo que te aproxime novamente da família, se você de repente foi para um outro lugar, se você está distante da tua família, você pensa num retorno às tuas origens, se você está pensando em um recomeço próximo da tua família, algo ligado a isso. Aqui você tem um momento muito propício para que essas coisas aqui aconteçam. Abril, como eu sempre falo, ele é um mês muito bom para mudanças. Ele é um mês muito bom para mudanças. Só que também é muito importante falar, e até foi bacana que apareceu aqui a carta do louco, porque pede coragem. Abril também ele é um mês de coragem, é um mês dos arianos, né? Os arianos, eles são pessoas corajosas de alguma forma. Então, esse mês aqui ele vem te trazendo coragem, vem te pedindo coragem, e é a leitura que ela confirma. Eu entendo que existem medos, e aqui a lua, né? Entendo que existem medos. Talvez aqui algo que você está precisando dar um passo. Pode ser que para alguns de vocês seja aqui a troca de um carro, seja a troca de um imóvel, seja a venda de um imóvel também, por que não? Você vai precisar de alguma forma negociar ou enxergar as coisas por um outro ângulo. Por um outro ângulo. Talvez nem tudo seja exatamente como você está planejando, mas com um pouquinho de coragem que as coisas vão começar a acontecer. Pode ser que algumas perdas que você tenha nesse momento, elas voltem como recompensas depois, tá?
Não sei porque que eu tô falando isso, mas como você fala, são leituras gerais no YouTube. O que eu sinto de falar aqui no meu coração, eu solto. Na verdade, eu nem penso muito, eu deixo a Padilha trabalhar aqui e deixar as palavras fluindo, sabe? Eu gosto de fluidez. Então não fico pensando muito não, deixo a Padilha trabalhar. E eu sinto muito aqui de falar isso. Talvez algumas coisas que momentaneamente pareçam perdas, perdão, porque estão me corrigindo bastante que eu falo a palavra errada. Algumas perdas do momento, você recupera futuramente, tá? Você recupera depois. E o louco, ele pede coragem nesse teu novo começo. Provavelmente aqui você tá precisando algo que arrisque, tá? Para alguns de vocês pode ser algo referente à mudança de cidade, algo referente à mudança de casa, deixar algumas coisas para trás. Para outros de vocês pode ser que estão aqui nessa leitura porque estão tentando uma mudança de emprego ou porque estão precisando de emprego, algo nesse sentido também, mas é ligado ao teu campo material. E aqui a Padilha fala, tem pessoas querendo te apoiar. E é sincero, é verdadeiro. Basta que você saiba selecionar que pessoas são essas. Para alguns de vocês aqui que chegaram até essa leitura, oportunidades muito inesperadas. Oportunidades inesperadas. É importante que você calcule os riscos. Eu tô falando isso porque eu vejo aqui, o louco, ele tá na beira do penhasco, mas ele não é tão louco assim, ele não vai se jogar. Tá? Ele não vai se jogar, ele sabe os riscos. Ele já calculou, ele já se preparou para esse momento. Ele sabe o que ele está fazendo. Então calcula exatamente os riscos daquilo que você está fazendo, tá? É um salto de fé, que é o que a carta do louco ela representa, mas com muito calculado, as coisas muito bem feitas. Não é que você está se jogando no mundo, sabe? Não é que você está se jogando sem pensar. Muito pelo contrário. Até porque para você ter conseguido essa estabilidade que você está buscando, para que você consiga que esses planos que eles realmente aconteçam conforme você está pensando, você realmente teve que calcular, você realmente teve que se organizar. É como se é algo que você quis já lá de trás, tá? Algum plano lá de trás que você já tentou de alguma forma, que você gostaria de tentar de alguma forma, agora você chega numa fase que você consegue botar em prática. E muitas vezes, gente, lá atrás, às vezes a gente tentou algumas coisas que até não deram certo, às vezes por falta de experiência mesmo, sabe? Por falta de ter calculado exatamente a rota que a gente precisava seguir. E agora eu vejo que você está com muito mais maturidade para entender realmente os riscos, os acertos, os ganhos, as perdas, entende? Do que vem vindo pela frente. E mais uma vez me chamou a atenção esse cão aqui, ó, falando aqui de um apoio. 3 vezes, gente, olha aqui. Realmente, vamos ver aqui, olha que a conexão com Maria Padilha, hein? Esse canal aqui, a conexão é forte. Carta que tem cão, carta que tem cão e carta que tem cão. Então, realmente que eu tô vendo que existe um apoio aqui ao teu lado, existe uma proteção aqui ao teu lado. Tem pessoas que realmente estão querendo te ajudar. Tem pessoas que estão querendo aqui tirar os medos, tirar as ilusões da tua cabeça também. Escuta alguns conselhos. Eu olhei para cá para os cães, uivando para a lua, como se realmente estivessem querendo afastar alguns medos, algumas ilusões. Então, se tem alguém experiente aí ao teu lado te dando conselho, escute. Tá? Escute. É necessário cautela, sim. A carta do louco fala sobre isso, mas continua seguindo teus planos. Se você chegou até aqui essa leitura e você está planejando algo, pode ser que para alguns de vocês também uma abertura de comércio novo, sabe, uma expansão, uma melhora no movimento, se de repente os caminhos deram uma trancada de alguma forma, se de repente você vendia muito bem e não está conseguindo vender tão bem assim como estava antes, te apega aqui na tua espiritualidade, escuta conselhos de pessoas que estão aí ao teu lado, que querem o teu bem também, e tenta inovar de alguma forma algo novo que você talvez está precisando, sabe? Explora, não deixa que os teus medos te bloquearem, não deixa os teus medos te fazer somente o básico, talvez algo novo que você está precisando explorar aqui dentro do teu próprio negócio que você já tem. O louco, ele faz muito essa questão aqui de exploração, né? Ele botou aqui uma trouxinha e ele está explorando novos lugares, novos horizontes, novas oportunidades. E se te aparecerem novas oportunidades aí de formas muito mais inesperadas, eu diria isso, agarra elas. Agarra. E só um copinho de água, por favor. Vamos lá. O louco, ele fala sobre isso, sabe? É uma fase que é um momento que você está precisando de coragem para inovar. Tem algo que você está precisando de inovação.
E se tem algo que seja de repente uma troca de imóvel, algo que envolva mudança de cidade e de alguma forma tá te pedindo coragem, a Padilha fala que a espiritualidade fala que é o momento sim de você realizar essa mudança de alguma forma. Você tem idealizado, você tem organizado, plantado, eu até falaria isso aqui, né, com o 7 de ouros aqui, e você vai colher também, tá? Você vai colher. Só que o louco, aqui atrás foi uma carta que me chamou muita atenção, porque fala de explorar, de abrir os olhos, né, de explorar, abrir os olhos, mas com muita cautela, assim como a carta da lua, tá? Assim como algum tipo de cautela, porque você tem maturidade. E para alguns de vocês aqui envolve muito algo ligado também ao financeiro. Algo que para alguns de vocês pode ser algo que fala até mesmo de liderança financeira. Não sei se é algo que vai fazer com que você seja um provedor dentro de uma casa. Alguma proposta aqui de trabalho que te coloca numa posição de mais responsabilidade. Eu sei que de alguma forma tem sucesso ligado ao teu financeiro, chegando. Você passou algumas fases aqui que foram bem desafiadoras. E já vou até chegar aqui em algumas coisas que falam de medo também, tá? De coisas que aconteceram com você que talvez foram perdas aí grandes que tiveram lá atrás, mas que não é porque foram que serão de novo. Às vezes a gente fica muito apegado ao passado, em como algumas situações não funcionaram como a gente gostaria, e aí a gente fica com medo de arriscar novamente, tá? Aqui eu vejo que você está muito mais na energia do Rei de Ouros. O Rei de Ouros ele tem muita maturidade, ele tem muito controle financeiro do que tá acontecendo. E você está nessa energia do Rei de Ouros, que é uma energia de estabilidade realmente. Estabilidade muito mais sólida, muito mais profunda. A tua visão estratégica ela está muito melhor. E é engraçado, né? Que ainda assim você não perdeu aqui a coragem. Apesar de que agora você está muito mais maduro para tomar essas decisões, muito mais maduras para tomar essas decisões aqui, eu vejo que agora o pé está muito mais no chão também. Lá atrás, no começo da leitura, eu até falei algo referente, talvez você se aproximar novamente da tua família, né? Não sei se você de repente tem ido morar em algum local longe, algo ligado a isso, e agora você precisa retornar, você quer retornar à tua cidade de origem, você quer retornar a algo mais próximo, mais perto de família. Você consegue, tá? Você consegue. Se for pro teu bem, que você continue planejando, que você continue se organizando para que essas coisas que aconteçam. Tem muita proteção espiritual também para que essas coisas que aconteçam. E financeiramente vai dar tudo certo. Se de alguma forma você está com medo, você está com algum tipo de insegurança, aqui a Padilha fala que as coisas elas vão acontecer. Talvez um pouco de paciência seja necessário. O 7 de ouros ele fala assim, normalmente quando a gente planta e já quer logo os resultados, sabe? Às vezes não tem como. Talvez o que está acontecendo aqui com você seja que você está plantando, tá? Tem pessoas te apoiando, tem pessoas aqui ao teu lado vendo que realmente pode ser um sucesso muito grande o que você quer fazer, ou essa troca de casa, ou essa mudança de emprego, é algo que realmente tem tudo para dar certo, para prosperar, mas ainda que uma fase de plantio, tá? Uma fase onde você precisa ir agir como a carta do louco te falou ali atrás, e um pouquinho de paciência agora para não querer fazer tudo com muita pressa. Sabe, o louco ele não faz as coisas com pressa, ele sabe o que ele tá fazendo, ele tá seguindo o instinto dele, mas ele sabe o que ele tá fazendo. E aqui esse 7 de ouros ele confirma, a tua colheita, ela vem, ela chega, tá? Mas você precisa de alguma forma que rever estratégias, eu acho que essa leitura fala muito disso. Eu mergulhei, e eu com certeza esqueci de pedir comentário, então se você chegou até aqui essa parte do vídeo, é porque com certeza ela tá ressoando para você, porque você quer essa energia aqui chegando na tua vida. Então eu vou te pedir um comentário. Você vai comentar Rei de Ouros. Vai ser esse o comentário que eu vou pedir para você, tá? Comente a carta Rei de Ouros, porque aí eu vou entender que você chegou até aqui, que essa leitura tá fazendo sentido para tua vida. Vamos lá. 4 de paus. São idealizações. As coisas elas vão acontecer. Eu vejo aqui você firmando acordos. De alguma forma, acordos que você está precisando firmar. Para alguns de vocês pode ser um emprego novo, como eu falei, um contrato de trabalho. Para outros de vocês pode ser um contrato de compra e venda de um imóvel, um bem material que vai acontecer, que você está tentando fazer acontecer e talvez não está dando. Pode ser aqui uma divisão de bens, algo ligado aqui nesse sentido, tá? Você consegue, as coisas elas fluem, as coisas elas funcionam. Gente, lembrando, nós estamos no mês de abril, é um mês do Orixá Ogum, então um mês muito propício, maravilhoso para abertura de caminho.
Tá? É um mês aqui onde você acende uma vela por orixá algum, conversa com ele, faz uma oferenda que você conheça, ou então pesquisa aqui na internet, tem muita gente bacana também ensinando rituais. Faz uma oferenda por orixá algum, pede aqui essa abertura de caminho que você talvez esteja precisando, ou uma abertura aqui para um emprego novo, para você conseguir se desvincular de algo que você está precisando se desvincular. Porque o 4 de paus ele vem mostrando que você realmente consegue firmar acordos que vem chegando para você. E aí esse firmar acordos ele já vem aqui muito falando de celebração, tá? Então você realmente assina contrato, você realmente consegue aqui uma promoção de emprego ou a venda de um imóvel e você realmente comemora, que tem comemoração chegando. Não é somente idealização, tá? O 4 de paus muitas vezes fala de idealização, mas é que eu tô vendo já muito mais como conquista. Muito mais como conquista, até porque o 3 de copas já está em seguida dele, então já tem aqui a idealização, a realização e a conquista que vem chegando aqui para você. Se essa leitura ela chegou aqui para você, com certeza ela vem te trazendo uma abertura de caminhos que você tem buscado já há algum tempo. Talvez pode ser que as coisas estejam demorando um pouco para acontecer, porque você tenha ficado preso por um período, ou presa por um período num ciclo vicioso, num ciclo onde você tentou insistir demais em algumas coisas que estavam não dando certo, não estavam fluindo, não estavam funcionando, mas agora eu vejo que com inteligência emocional, com experiência do que você viveu, do que você viu, agora as coisas começam a ser colocadas em prática de uma forma com muito mais estratégica, muito mais estratégica realmente. Se você trabalha por conta própria, mais uma vez eu vou te falar isso, arrisque algo novo, tá? Arrisque uma nova estratégia. Se você está começando, se você já trabalha com algo próprio, tenta algo que atrai a curiosidade das pessoas. Se é algo ligado aqui com o artístico, se você de repente trabalha com algo com produção, com música, com arte, sabe? Se é algo nesse sentido, busque algo novo, algo que tenha um atrativo novo para que você atraia teu público. Se você faz algo de forma manual, se você vende algum tipo de arte, artesanato, busca que você está precisando de alguma coisa que te reinvente, algo que possa de alguma forma atrair um público novo também, tá? Ou se é algo ligado aqui ao comércio, que de repente as vendas deram uma baixadinha aqui, é a fase de você se reinventar. O 8 de espadas. Essa carta que ela fala de alguns bloqueios. Aí mais uma vez eu vejo que esses bloqueios é que eles são essa parte de você se reinventar. Você realmente está precisando. Para que o teu financeiro mude, para que as coisas melhorem, para que as coisas comecem a funcionar, você precisa perder o medo de agir. Você sabe o que fazer. Tá? Você sabe o que fazer. Tá muito aqui embaixo aqui da carta da lua, tá? Que fala de alguns medos que às vezes a gente carrega dentro da gente, né? E é muito normal, principalmente quando envolve financeiro, muitas vezes a gente tem medo de perder. Ainda mais quando envolve valores altos financeiramente falando, né? Pode ser que às vezes a gente tenha medo de perder, a gente tenha medo de não conseguir dar conta. Eu vejo que você consegue. Mas esse medo de agir aqui pode estar te sabotando de alguma forma. O medo de buscar algo novo, tá? Muito mais como uma autossabotagem aqui que tá te trancando, que tá te mantendo parada ou parado. Às vezes você trabalha já com algo e tá desempregado porque talvez... pode ser que essa parte do que eu vou falar aqui agora não ressoe para todos, mas às vezes a pessoa tá desempregada e tipo assim... continua desempregada porque ela não tá ousando, não tá tentando uma profissão nova, sabe? Ou não tá se curvando ao mercado de trabalho de repente. Ou não tá... Poderia estar abrindo algo próprio para tocar, para que tivesse ganhando um dinheirinho até um pouco melhor, mas não, tá se mantendo ainda num determinado padrão, se mantém ainda num determinado ritmo e aí as coisas ficam um pouco mais difíceis. Aí a Padilha te fala, só um copo d'água, gente. E aí é onde a Padilha fala que é necessário você abrir a sua mente. Talvez, se você está desempregado nesse momento e você está querendo um emprego novo, se na tua área, de repente, nesse momento não está dando, tenta em outra área, ou então pensa na possibilidade de tentar abrir algo para você, tentar trabalhar por conta própria. Arrisca, tá? Aí é mais uma vez que a energia do louco, a energia de coragem. Tá faltando aqui coragem, você está muito amarrado de alguma forma, ou tem alguma situação que está te prendendo, você quer fazer algo e tem uma situação que ainda te prende, que faz com que você não consiga dar esse passo que precisa. E aí o enforcado mostra muitas vezes novas perspectivas chegando aqui para você. Eu falaria que alguns sacrifícios aqui eles são necessários.
O enforcado ele fala sobre sacrifícios, né? E muitas vezes alguns sacrifícios eles são necessários. A mudança só vai vir quando você realmente conseguir mudar a sua visão sobre as coisas ou sobre o que você está fazendo. Talvez seja necessário uma pausa. Talvez seja necessário você fazer aqui uma pausa para que você consiga clarear a sua mente. Vou até já pegar aqui o Ás de Espada junto. Para que você consiga clarear a sua mente, fazer aqui uma pausa para que você consiga entender as suas ideias, entender as suas ideias, entender a direção que você realmente quer seguir, entender o que você realmente está fazendo, porque talvez tenha ficado muita confusão. Pode até ser que aqui seja um pouco de confusão, aqui, de muitas ideias que você tenha tentado, de muitos planos, sabe? Ou de ter escutado pessoas erradas, e aí, como eu falei, tem pessoas boas aqui ao teu lado te apoiando, tá? Mas talvez uma pausa necessária para que você busque clareza. Clareza para que você possa agir. Clareza para que você consiga agir. Esse Ás de Espadas, ele mostra realmente que nova estratégia, tá, gente? É o que realmente eu vejo que você está precisando. É uma nova estratégia. Não é que o que você está fazendo não está dando certo ou que não vai dar certo. Mas é que é uma nova estratégia para que você consiga consolidar. A partir do momento que você conseguir fazer essa pausa necessária, talvez aqui uns 3, 4 dias, sem pensar em uns projetos, sem pensar nos planos, para realmente baixar a tua energia, baixar a tua, sabe assim, a mente, descansar a tua mente, descansar o teu corpo, você vai conseguir enxergar as coisas por uma outra perspectiva e aí sim ter coragem aqui para vencer os medos que você está precisando. O que você vai vir a construir, o que você já está construindo é algo muito sólido. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. A tua primeira linha que já está maravilhosa falando sobre isso. E depois, para que você tenha certeza, o plano que está aí dentro do teu coração, que você está querendo executar, ele vai te trazer vitórias também, tá? Só que falta algum tipo de estratégia, falta você agora dar uma parada, pensar, reavaliar algumas coisas, toma cuidado com quem você conversa, tem pessoas que estão querendo te apoiar, você tem um ciclo de apoio bem bom, e você tem também muita proteção. Mais 3 vezes aqui, ó, a carta que aparece em cão. Então você tem muita proteção, pode ser que essa proteção seja familiar também, ou um apoio familiar, um acolhimento familiar, como eu falei, se de repente você está longe, você quer voltar para a sua região, para perto da sua família, ou se de repente até mesmo você precisa ir para longe da sua família, tá? Algo também ligado a isso, para que você trabalhe com algo ali que te abra novos horizontes. Eu vejo que você tem apoio familiar para isso também. Você tem pessoas que te apoiam para que isso aqui aconteça. Tem pessoas que acreditam muito em você, tá? Mas coragem e novas estratégias. Veja o que você está precisando fazer. Talvez a venda presencial já não está funcionando tão bem, seja interessante aí começar a vender online, começar a vender através de live, fazer live aí no teu perfil da tua rede social. Até me lembrei agora de uma seguidora aqui do canal, que me mandou mensagem no Instagram, e até eu dei esse conselho para ela. Talvez começar a fazer live ali na internet para conseguir vender tuas coisas num público maior, sabe? Às vezes, hoje em dia muita gente compra online realmente, sabe? O mundo tá mudando, tá, gente? O mundo tá mudando e é importante que a gente entenda que a espiritualidade não faz mágica. A gente também tem que se adaptar a um mundo novo. E talvez essa questão aqui de estratégia e de enxergar as coisas por um outro ponto de vista pode ser até mesmo você precisando adaptar as suas ideias para esse novo mundo que a gente está vivendo hoje em dia. Pode ir, eu te peço 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Espero que você tenha chegado até aqui essa parte da leitura. Eu nem lembro se eu pedi comentário. Gente, muito importante para mim comentários, hypes, likes, para que o YouTube recomende o vídeo para cada vez mais e mais e mais pessoas. Então, se você gosta do meu trabalho, eu estou tentando trazer vídeo para vocês agora de segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas. Mas eu preciso muito dos comentários de vocês, gente. Eu quero muito voltar a morar no Brasil. Então, quanto mais comentários, mais o meu canal vai crescer para que eu possa sobreviver dele e poder voltar, né? Não é só questão de vir aqui gravar uma leitura, é muito tempo que demanda, é muita energia. Tem edição do vídeo depois, tem preparação dele para colocar na internet. Então, trabalhar com o YouTube é algo que exige muita disciplina e eu estou tentando manter. Eu só não estou mais fazendo vídeo diariamente, e sim de segunda a sexta, porque por enquanto eu moro na Alemanha e eu tenho um emprego, eu trabalho muitas horas, mais de 12 horas por dia. Então, chegar em casa, gravar leitura, editar, postar e tudo, tem dia que às vezes não dá, não tem condição mesmo.
mas vai ser agora de segunda a sexta, não vou alterar, não penso em alterar. E quando eu voltar a morar no Brasil, aí sim vai voltar vídeo diariamente. Tenho novos projetos também. Eu quero postar o canal de signos e lives, onde eu vou fazer live para vocês também. Mas eu preciso muito do apoio de todos, tá? Então, se a leitura ressoa para você, se você quer contribuir com o meu trabalho, me apoia aí, muitos comentários. E lembrando também, vocês depois tem um recadinho para quem quiser apoiar ainda mais o meu canal e participar do caderno de Maria Padilha, tá? Esse caderno vai comigo para Espanha, no túmulo de Maria Padilha e na casa de banho de Maria Padilha. Então, se você quer depois ter o seu nome no caderno, eu já vou te falar como que a gente pode fazer isso. Vamos lá então, Padilha, como sempre, corto em dois, o da esquerda. Carta do peixe, ó, mais uma vez prosperidade. Aqui a gente tá falando de financeiro, gente. Essa leitura que a Padilha vem falando realmente sobre financeiro, sobre a abundância chegando aqui na tua vida. Tem abundância chegando, tá? Mas são novas estratégias. Não é que o que você quer fazer não está dando certo ou não vai dar certo. Muito pelo contrário. Aqui a Padilha está falando e confirmando, tá? Já começou aqui ó, com 10 de... E outra, o 10 de ouros ele já fala de vitória, né? Já é uma carta que ela fala realmente assim, não, eu vou fazer e vai acontecer. E aí aqui o peixe falando dessa prosperidade, falando da fartura, realmente da abundância que chega aqui na tua vida. Eu vejo muita abundância, tá? Se você conseguir, se você chegou até aqui essa parte da leitura, se você tem fé, se você crê na espiritualidade, coloca essa espiritualidade aí para trabalhar, coloca as coisas para acontecer, para funcionar, porque tem abundância chegando para você. Você, que é a carta da criança, muito mais leveza, é que o louco. A carta da criança que associa muito que é o louco, muito mais leveza. Talvez uma pausa seja necessária para que você se reencontre aí com você mesmo, que você consiga recuperar a tua força, recuperar a tua energia para esse início. Eu até falaria, assim como a carta do Ás de Espadas falou aqui, e a carta do Enforcado falou aqui sobre uma pausa, eu vejo muito mais aqui para você retomar a tua força, para você retomar a tua energia. Lembra que eu te falei que lá atrás, talvez teve alguns planos aí que você tentou executar e até funcionaram, mas não exatamente como você queria? Pode ser que agora seja o momento. Dá uma pensadinha aí se de repente você está aqui me assistindo porque gosta apenas de assistir o meu conteúdo e pensa que a leitura não é para você, mas pensa aí bem se de repente lá atrás você não quis fazer algo aí que te desse uma renda extra, algo que pudesse de alguma forma te ajudar com um pouco de estabilidade financeira, talvez agora que você esteja com uma idade um pouco mais avançada e você gostaria de algo para complementar a tua renda, algo que você possa fazer, hein? Algo que possa começar como um hobby, até mesmo como uma atividade aí, que lá atrás você gostava de fazer e possa se tornar uma renda muito grande, muito boa na tua vida. E para outros de vocês que estão aqui na leitura, né, seguindo toda a linha do raciocínio que eu estou desde o início, saiba que uma pausa é necessária, para você se reencontre, para você estabeleça as suas energias. Carta do navio, mais uma vez falando de mudança. Mais uma vez aqui a Padilha trazendo, se de repente você está precisando aí de uma mudança de cidade, uma mudança de casa, a venda de algum imóvel, isso aqui vai acontecer. Só que a mudança do navio, muitas vezes ela fala de uma mudança que é um pouco lenta. E aí eu associo aqui com a carta do sete de ouros. Tá? Que é uma mudança que às vezes ela vem de forma gradual, mas ela não acontece já tão rápido assim, tá? Por mais que tenha oportunidades inesperadas que eu vi aqui nessa leitura, como eu falei para vocês lá atrás, eu também vejo aqui que pede um pouco de paciência, tá? Essa fase que você tá agora é uma fase que está te pedindo um pouquinho de paciência. E aí, como eu falo, são leituras gerais no YouTube, cada um precisa adaptar para sua vida, para o momento que está vivendo. E se a leitura está ressoando para você, com certeza você está entendendo porque é capaz de estar pedindo paciência. Talvez algo aí que você precisa reorganizar, reestruturar. É mais ou menos o que eu falei assim, que eu uso para vocês como um exemplo, né? Antes tinha muita venda assim que o cliente ele ia até a loja, ele ia até o comércio. Hoje em dia, até mesmo, vamos supor, até mesmo gastronomia, né, mudou muito também. Hoje em dia muita gente pede pelo iFood, pede por outros, eu não posso falar marca, né, mas vamos lá. Pessoas assim que pedem por aplicativos aí de delivery, pessoas que pedem por outros aplicativos que vendem roupas, que vendem, enfim, eletrodomésticos. Hoje em dia muita gente compra online. Talvez seja o teu caso, você de repente pensar aí em entrar um pouquinho pro lado online para que as coisas comecem a acontecer, tá? Comecem a acontecer. De repente anunciar os teus produtos em sites de venda, pode ser algo que te ajude também, algo que venda em live. Tô falando isso porque eu sinto aqui no coração realmente que pode ser algo que te traga essa mudança que você está precisando. Mais uma vez mudança, gente. A cegonha ela fala de mudança. É mais uma carta aqui trazendo mudança e trazendo transformação, tá?
Tem mudança, tem transformação, e aí vou até associar junto com a carta da criança, que além de mudança e transformação, tem também a renovação. Aqui, ó, mudança, transformação e renovação. Então, se for necessário aqui uma pausa que você faça agora, para reorganizar as suas energias, faça isso. Às vezes a gente quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, às vezes a gente quer dar o melhor que a gente pode, só que nesse trabalhar demais também acaba vindo o desgaste, entende? Porque daí fica esse desgaste, tipo assim, trabalhei muito, trabalhei demais, não tô nem conseguindo mais pensar direito, não tô nem conseguindo organizar minhas ideias, organizar minhas energias aqui para saber o que eu faço exatamente. Sabe assim, eu tô tão cansado, tô tão sobrecarregado que eu não consigo decidir bem? É mais ou menos o que eu tô vendo aqui. Então eu acho necessário nesse momento realmente fazer o que a Padilha está te pedindo. Uma pausa, para que você entenda a que ponto estou, para daí sim você conseguir tomar as atitudes que você está precisando tomar, que são muito necessárias tomar. Carta do coração. Que interessante essa carta, vem bem aqui no final da leitura, hein? Sabe o que eu vejo? Tem amor ao que você faz. Tem entrega. Sabe, não é só trabalho, não é só financeiro. Vai te trazer muita alegria. Você vai trabalhar com algo que vai te trazer muita satisfação. Essa mudança de casa, essa mudança de cidade vai encher o teu coração de alegria. Como eu falei, se de alguma forma você está voltando para perto da tua família, talvez isso seja necessário, tá? Realmente seja necessário para que você viva melhor, que você viva com mais qualidade, que você se sinta com o teu coração realmente em paz. Eu vejo aqui que o que você está se propondo a fazer, que o que você está querendo fazer, ele é financeiramente também, mas tem muito amor envolvido, tem muito carinho envolvido. Então não é simplesmente eu vou trabalhar com algo porque eu preciso trabalhar. Não, você vai fazer algo aqui que vai te encher de alegria, algo que vai encher o teu coração de felicidade. Então até como eu falei, se de repente você está me assistindo simplesmente porque gosta da minha leitura, para pensar se não tem algo lá atrás no teu passado que de repente te enche de alegria, que você gostaria de trabalhar com isso. No começo pode ser que as coisas caminhem um pouquinho lento, tá? Que é uns passos um pouquinho lento, mas de alguma forma vai te preencher. E se você já tem um comércio próprio, se você já tem algo que é seu e que você ama fazer, você não quer abrir mão, você não quer, sabe, abrir mão realmente, deixar de fazer isso porque você ama, se reinventa, tá? Busca aqui novas estratégias, novas oportunidades, elas vão surgir, mas busca novas estratégias para que você consiga. Gente, eu achei uma leitura maravilhosa, bem profunda, muito financeira, uma bênção financeira maravilhosa chegando aqui para tua vida, tá? Eu espero que você tenha compreendido essa mensagem. Peço para você que chegou até essa parte da leitura, comente eu compreendo. Eu vou entender que quem realmente chegou até aqui essa parte da leitura vai me ajudar muito com o engajamento aqui no YouTube. E lembrando todo, gente, vídeos diariamente no meu canal, vídeos de segunda a sexta no meu canal, ainda tô me acostumando. De segunda a sexta aqui no meu canal, às 17 horas. E se você gostou da minha leitura, obviamente, gente, apoiem o meu canal, apoiem o meu retorno pro Brasil. Vocês podem se tornar membro no botão que tem aqui embaixo, ou então doação através do LivePix, ou do Pix, que é herdeirodamagia@gmail.com. Fazendo doação para mim, para o meu canal, além de eu continuar com o meu trabalho, além de eu continuar com o meu conteúdo, eu vou poder voltar a morar no Brasil, que é o que eu mais quero. Vou poder construir minha sala de atendimento, então tudo isso, construção, tudo demanda de dinheiro, infelizmente, demanda de grana. E eu tô aqui na Alemanha trabalhando para conseguir, para atingir os meus objetivos. Só que assim, já fiz alguns orçamentos lá no Brasil, vai sair muito caro realmente. Minha casa ela é uma casa muito pequenininha, eu tenho sala, quarto, cozinha e banheiro. Então realmente eu preciso ampliar, para fazer uma sala de atendimento, tem que ter banheiro também para receber as pessoas, enfim. Eu tenho um projeto bem bacana, talvez até de ter um quartinho lá para que quando inscritos de longe queiram vir jogar comigo, de repente eu tenho um lugar para receber. Enfim, estou pensando em muita coisa bacana aqui. Então, se vocês querem contribuir com o meu trabalho, se vocês querem contribuir para que eu volte o quanto antes para o Brasil, façam uma doação para o meu canal. Qualquer valor é muito bem-vindo, até mesmo R$1 já vai me ajudar muito. E eu, como forma de gratidão, além das leituras, eu também coloco os nomes de vocês sempre aqui no caderno de Maria Padilha. E aqui todos os dias eu faço minhas rezas, eu faço minhas orações. E eu peço que a Padilha abençoe todas as pessoas que estão aqui me abençoando. Que a Padilha dê 7 vezes mais aquilo que vocês estão doando para mim. E que ela possa abrir os teus caminhos, te ajudar a tomar as melhores decisões, as melhores escolhas. E lembrando todos também que esse caderno, em novembro, ele vai comigo especialmente para a Espanha, onde tem a casa de banho de Maria Padilha, onde tem o túmulo, lá numa igreja, onde tem o túmulo com os restos mortais de Maria Padilha, onde eu vou fazer minhas rezas, fazer minhas orações e pedir que assim como um dia ela transformou a minha história, que ela transforme
a história de todos que estão aqui. Então, se vocês querem me ajudar, querem contribuir comigo, saibam que de coração eu vou levar o nome de todos vocês até a casa de banho e até o túmulo de Maria Padilha para fazer as rezas e as orações, tá bom? Não é obrigatório, mas vai ser muito bem-vindo para que eu retorne ao Brasil o quanto antes. Uau, gente, agradeço a presença de todos em mais um vídeo, mais uma leitura, tá bom? Deixa um beijo no coração e lembrando então que a gente se vê amanhã às 17 horas e mais uma leitura aqui no meu canal. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.